A paz do Senhor Jesus, quem vos fala, evangelista Anderson Silva, e nós estamos aqui para a abertura do nosso trimestre de 2025 da Escola Bíblica Dominical. O tema: em defesa da fé cristã. Em defesa da fé cristã. E a primeira lição, revista essa comentada pelo pastor Ezequias Soares, a primeira lição vai falar sobre quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. O pastor Ezequias Soares, ele nos falou na abertura dessa lição sobre que essas lições, elas voltam. É comum na CPAD as lições voltarem porque os públicos também se renovam, né? Pessoas aceitam Jesus e elas precisam ter acesso ao assunto. Essa revista, a primeira lição dela, segundo o pastor Ezequias Soares, foi no ano de 1997. A segunda temática de heresiologia, ou apologética em defesa da fé, foi em 2006 e agora, em 2025, nós estamos tendo o prazer de estudar esse tema uma vez mais. Pastor Ezequias Soares, o comentarista da revista, ele fez questão de nos falar que desta vez, a priori, não é falar sobre a história das seitas ou das heresias, não é essa a ideia. A ideia de 2025, nessa revista, é tratar sobre a heresia dentro da nossa comunidade de fé, dentro das nossas igrejas, como isso tem sido sorrateiro entre nós. Então a ideia agora não é falar sobre quando surgiu os mormons, qual é a sua heresia, quando surgiu os TJs, qual é a sua heresia. A ideia não é essa. A ideia é tratar da heresia dentro de casa, dentro da nossa igreja, como ela tem surgido em nossos púlpitos, em nossas reuniões de adoração a Deus. Então fica aí para você aprender. Aqui é EBD Expresso. Nós não vamos desmiuçar toda a revista, porque eu sei que o professor passa aqui numa corrida, né? Examinando vários canais, vendo várias aulas. Então a ideia minha aqui é trazer uma EBD Expresso, abordar os pontos principais para que você possa ter aí um norte, uma direção para você, professor, aplicar a sua aula. Então vamos lá, o textual diz: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos à batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos. Palavra essa dita por Judas, o meio-irmão de Jesus, na sua carta, e ele dizendo aqui: tive por necessidade. Então veja que ele está trazendo aqui um assunto de grande necessidade para nós. Heresias são crenças práticas contrárias a pensamentos bíblicos que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Há uma regrinha para você sempre lembrar e não esquecer mais o que é heresia. Heresia é o aumento da palavra de Deus ou a diminuição da palavra de Deus. Então, o sinalzinho de mais e o sinalzinho de menos. Isso nós aprendemos no curso básico de teologia, quando começamos a estudar, que o sinalzinho do mais, da multiplicação, ou seja, quando você aumenta algo a palavra, isso é heresia. Quando você diminui algo da palavra, isso é heresia. E o outro é texto sem contexto, é pretexto de heresias. Então essas duas frases aqui, elas são muito comuns dentro do campo da heresia. Aumento ou diminuição da palavra, heresia. Texto sem contexto é pretexto para heresia, ou seja, pegar versículos isolados e fazer dele uma doutrina, isso é uma heresia. Amém? Vamos lá. O primeiro ponto vai dizer assim, para a gente poder caminhar dentro do objetivo do canal, que é ser expresso.
as ameaças dos lobos ferozes. Atos capítulo 20 e versículo 24. Querido professor, eu preciso que você, quando entrar nesse tópico 1, você entenda o texto que você está lendo, que é Paulo chamando, convidando os presbíteros para estar com ele em uma última palavra, vamos colocar assim. E quando ele chama os presbíteros para esta conversa, para esse diálogo, ele vai orientar esses presbíteros a tomar cuidado com a infiltração daqueles que podem entrar dentro do rebanho com doutrinas perigosíssimas, e ele vai alertar também que pode acontecer que entre vós, ou seja, surge pessoas com pensamentos distorcidos da palavra de Deus. Então eu grifei algumas coisas aqui, ó. Primeiro lugar no tópico 1, qual é a missão do pastor? Esse primeiro tópico é para aplicar para a responsabilidade do pastor local à frente do rebanho. Não adianta você ler e tentar forçar esse primeiro ponto aqui da lição. Não, ele é direcionado para liderança, para pastor local. E aqui ele começa dizendo assim, ó, a função primordial de um pastor. Está lá no Salmo 23, que é alimentar, guiar e proteger. Isso você vê aí na imagem do Davi. O Davi que levava a ovelha para o campo, ou seja, alimentava. Mas ao levar a ovelha para o campo, ele também tinha que guiar para que ela não ficasse exposta a ervas daninhas, né? E além disso, tinha os ataques do lobo, do urso, e ele tinha que proteger o seu rebanho. Então a missão principal, primordial de um pastor é alimentar, guiar e proteger. Saiu dessa esfera, saiu dessa tríplice missão, ele já não está mais exercendo a prioridade do seu chamado pastoral. Então, em questão aqui de segurança, o pastor precisa guiar, alimentar e proteger. Amém? Vamos lá. Depois da minha partida, Paulo está dizendo, vai aparecer por aí, ó, lobos cruéis e lobos vorazes. Já estavam presentes no período dos apóstolos, já tinha esses ataques aí. Aí ele vai dizer assim, ó, a origem dos falsos mestres. Os falsos mestres, eu deixei bem grifado aqui, ele tem por finalidade, não é ganhar o povo para Deus, mas ganhar o povo para si. Essa é uma palavra que o meu pastor presidente, pastor Sérgio Araújo Pimenta, ele usa muito. O verdadeiro pastor, ele não ganha o povo para si, ele ganha o povo para Deus. Então, o falso mestre, ele ganha o povo para si, a ponto de, se ele sair de uma igreja, ele leva consigo uma multidão. Essa é a característica de um falso mestre. O mestre verdadeiro, segundo as Escrituras, ele liga o povo a Deus e ele conscientiza o povo a respeito da obediência. Então, essa é uma característica que a nossa revista está tratando aqui, tá? Fica ligado nisso. O falso mestre quer glória para si, quer o povo para si. O falso mestre, ele quer fã-clube, ele não quer irmãos em Cristo, ele não quer servir o rebanho, ele quer usufruir do rebanho, certo? Aí tem mais uma situação para nós abordarmos aqui, que esses falsos mestres, eles vêm com discursos modernos. Ele vem tentando trazer uma nova roupagem. Ele quer sempre colocar que estamos atrasados, estamos ultrapassados. Então ele vem com uma roupagem, ele pega a Bíblia só como símbolo, só carrega. Às vezes nem carrega, nem lê, nem faz uso da palavra. Porque o que ele traz no seu discurso, na maioria das vezes, são filosofias, são pensamentos de sociologias, são pensamentos de
são pensamentos totalmente fora da palavra de Deus, ok? Então, só para você saber, o falso mestre ele não tem submissão à palavra, ele usa a Bíblia ao seu favor, ele força o texto e a interpretação do texto. Então, o primeiro ponto trata sobre isso, cuidados pastorais. Depois da minha partida, ou seja, Paulo temendo que surgiria essas pessoas que poderia trazer prejuízo ao rebanho. Vamos lá. O primeiro ponto é o melhor ponto da revista ou da lição que você precisa realmente trabalhar bem ele e se dedicar nele. Aí o ponto 2 vai falar assim, o que é apologética? Apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã de suas práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa e resposta. Presta atenção, defesa e resposta. O termo grego traduzido, responder, em preparados para responder com mansidão, em 1 Pedro 3,5, é apologia numa tradução literal. Sempre preparados para defender, ok? O que eu quero deixar bem claro aqui para o meu amigo professor a respeito desse ponto, sobre a definição da apologética, que é a defesa da fé, mas essa defesa da fé, ela tem uma arma poderosíssima e principal. Nós defendemos por meio da verdade. E quando a verdade ela se cala, a mentira ela se avança. E há uma frase que diz que uma mentira contada várias vezes, ela passa a se tornar uma verdade. Ou seja, ela coloca uma roupa, a mentira, ela coloca uma roupa de verdade, ou seja, ela coloca uma indumentária de verdade para enganar as pessoas. Então, quando nós falamos de defesa da fé, há uma necessidade gritante de se posicionar e defender a causa de Cristo. Não é aceitar tudo que é colocado para nós, não é aceitar tudo que é dito no púlpito, não é aceitar todo tipo de pessoa em cima de uma tribuna, não é aceitar ser ensinado por todos. Agora, como alguém vai defender a fé se ela não faz o principal, que é a leitura da Bíblia Sagrada? Se ela não faz uso do manual da fé? Então veja o perigo que nós estamos correndo, porque nós temos um público, ou seja, nós temos uma igreja que ler pouco. É colocado sobre a responsabilidade do pastor, do pregador, do ensinador, a exaustão da leitura, não é verdade? Mas o membro em si, ele quer comer da colher do pastor, ou seja, ele não quer se dedicar, não quer ler, não quer comprar livro, não quer investir em conhecimento. Como essa pessoa vai defender a fé? Não tem como. Então, quando surgem mentiras, quando surgem conversas contrárias, essa pessoa ela vai ficar dando ouvido a essas conversas e pode até chegar ao ponto de se desviar, pode chegar ao ponto de começar a ir contra a pregação da sua igreja local, porque está ouvindo um monte de lorota na internet, ouvindo um monte de lorotas do amigo do trabalho, do vizinho, mas ele nem sequer examina a Bíblia Sagrada. Então eu só consigo defender o verdadeiro conhecendo o verdadeiro. E quando eu penso nisso, eu me lembro que uma pessoa para trabalhar em um caixa de supermercado, é colocado diante dela uma nota verdadeira para ela conhecer, sentir, ver, para quando chegar uma falsa, ela poder ter ali o comparativo. Hoje existe a caneta para ver se a nota é verdadeira, existe máquina para ver se a nota é verdadeira, mas no princípio você só conhecia uma nota verdadeira com experiência, contato, olhando. Então hoje, para você saber o que é verdade, você precisa ler a palavra de Deus. E nós, infelizmente, estamos com um público muito distante da palavra de Deus. Só quer ir à igreja pelo emocional, só quer estar à igreja por ser um bom ambiente, pelos louvores que toca e pela pregação que massageia o ego, mas não tem uma vida de leitura diária. Então, infelizmente, esse é um ponto que você, querido professor, precisa
colocar em pauta que para defender a fé, antes precisa conhecer a verdade. A que defesa Pedro se refere? Há quem argumenta que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, vista que essa mesma palavra, apologia, aparece nesse sentido no Novo Testamento, como defesa de uma acusação tanto formal. Isso nos faz lembrar, lá no dia de Pentecostes, quando as pessoas acusaram os primeiros cristãos, os nossos irmãos da igreja primitiva, de estarem bêbados. E Pedro, se levantando com muita ousadia, com muita coragem, ele defende a experiência que eles estão vivendo, dando a eles fundamentos bíblico-históricos, que ali era uma promessa feita por Joel, que estava se cumprindo naquele dia. Então esses moços, esses homens, não estão cheios de mostos, mas eles estão cheios do Espírito Santo. Aí, em Atos capítulo 2, está ali declarado ali uma defesa da fé autêntica, acusando que o povo estava bêbado, acusando que o povo estava desequilibrado. Então Pedro se levanta e traz ali, à luz da Bíblia, tanto o Antigo Testamento, o cumprimento daquilo que eles estavam vivendo. Então você precisa ter fundamento, você precisa conhecer a sua fé, conhecer a sua doutrina biblicamente para poder defendê-la. Senão você vai entrar em discussão, isso vira algo pessoal e não chega a lugar nenhum, ok? Então, ponto 2, o que eu quero salientar aqui, que você precisa conhecer a Bíblia Sagrada, conhecer as doutrinas centrais, para que você possa então defender. Senão fica difícil defender aquilo que você não conhece, tá bom? Ponto 3. O que são heresias? Eu expliquei que heresias é o aumento ou a diminuição da palavra, ou retirar um versículo isolado e fazer dele ali a sua regra de fé e doutrina. Há uma regrinha que se chama assim, se você ler errado, você vai interpretar errado. Se você interpretar errado, você vai aplicar errado. Então é importante, para você fugir de qualquer heresia, é que você leia o texto de forma correta, que você tenha em mãos o contexto daquilo que você está lendo, para você fazer uma boa interpretação, logo uma aplicação aceitável pela palavra de Deus. Então heresias são distorções bíblicas, heresias são aumentos, aquilo que não está escrito a pessoa aumenta, aquilo que existe a pessoa tira para seu próprio favor. Então tudo acontece assim: primeiro a pessoa lê a Bíblia Sagrada, ela discorda, eu estou falando dos hereges, ela discorda daquele ponto da Bíblia e ele levanta essa ideia dentro dessa heresia. Quando ele levanta essa ideia da heresia, surgem pessoas que são adeptas a essa ideia. Não, é verdade, o que você está falando é verdade. Começa a vir um público, um povo adepto a essa heresia que esse fulano está falando. Essas pessoas formam-se um grupo que acredita na ideia desse ensinador, desse pastor, desta pessoa. Aqui está o herege. O que ele está falando é heresia. E o povo que acredita nessa heresia, ele se forma um grupo e logo se torna uma seita. É assim que surgem as seitas. Seitas são um grupo que acredita em uma heresia e faz dela sua regra de vida. Então assim acontece. Então o ponto 3 está perguntando: o que são heresias? São o aumento e a diminuição da palavra. Isso é heresia. Qual a heresia que estava surgindo ou estava acontecendo no Novo Testamento? A principal de todas, a heresia que dizia que Cristo não era Deus. E dentro disso, João teve que escrever o seu evangelho dizendo: o verbo se fez carne. Ou seja, ele estava combatendo o pensamento gnóstico, que acreditava que Jesus poderia ser um santo homem de Deus, uma pessoa maravilhosa, mas que Jesus tinha pecado, ele pecava na carne dele.
Então era uma ideia bem complicada para aquele tempo, mas Deus usou João para combater essa ideia. Tinha outras N ideias naquele tempo correndo para tentar deturpar a palavra de Deus. Nós somos sabedores que o grupo que seguia Jesus foi chamado também de seita pelos fariseus. Agora, por que foi chamado de seita pelos fariseus? Porque eles não aceitaram o Messias. Eles não aceitaram como o Messias veio. Eles queriam um Messias poderoso, um Messias rei, que livrasse eles do poder romano. Mas o Messias veio montado num jumentinho. O Messias aceitou uma dura cruz. E isso mexeu com a cabeça deles, foi contra a razão, contra a lógica deles. Eles então baniram esse Messias e estão aguardando até hoje. Os judeus, muitos dos judeus estão aguardando até hoje. E por não aceitar aquilo que estava escrito na Bíblia Sagrada, eles então intitularam o grupo de Jesus como de seita. Mas nós somos sabedores, que nós vamos chegar nessa aula mais à frente, onde os cristãos foram, onde o grupo de Jesus foram chamados de cristão pela primeira vez. Então, aqui está um resumo da nossa lição de hoje, para que vocês possam entender. Veja que nós somos pontuando, fomos dentro da essência, dentro do objetivo de cada ponto da nossa lição, tá bom? Que Deus abençoe, uma ótima aula. Eu sei que muitos ainda não deram ainda a lição 1 devido a feriados, estão retornando aqui ainda. Então você que vai dar a lição 1, Deus te abençoe. Fica aqui no nosso canal, a lição 2 já está postada para você poder acompanhar, tá bom? Deus em Cristo te abençoe, uma ótima EBD, não deixe a EBD parar, não deixe a EBD morrer. Nós precisamos levantar esta bandeira. Deus em Cristo te abençoe.